Então agora a gente segue a segunda parte aí de onde travou. Aí eu consigo ver vocês aqui e vamos embora. Vamos seguir o barco aqui assim. Então, olha lá. O gás vai estar aqui, ó. Vai estar aqui embaixo o ar, né? Que é o pneu peritônio. Então, vamos sair dessa imagem aí que ela tá dando azar para nós. Aí a gente fala de obstruções mecânicas do intestino. Então, o que eu vou perguntar para vocês no teste, na prova, né? São bloqueios completos ou quase completos por fluxo ou conteúdo intestinal. Então, é um problema na passagem, é um problema assim, entupiu determinada parte, colabou determinada área, aí o conteúdo fecal, o bolo intestinal não vai passar. Então, esse é um problema mecânico, entenderam? É diferente do problema não mecânico, que o problema não mecânico é por ausência de mobilidade do intestino. Tipo, já ouviram falar que quando você toma uma picada de cobra, o seu intestino paralisa? Então, é mais ou menos por aí, tá certo? Então, a gente vai pensar nisso aí. São bloqueios completos ou quase completos do conteúdo intestinal por causa de algum conteúdo fecal ou torção do intestino. Então, a primeira que a gente tem é lá, aderências fibrosas. A causa mais comum de base mecânica, na qual uma banda fibrosa de tecido envolve as alças do intestino, criando um bloqueio. Então, a alça do intestino, ela acaba se entrelaçando. Olha aqui, tudo bloqueado, ó, tudo cheio de intestino preso. Isso aqui ocorreu porque em determinado ponto aqui tem um travamento, um colabamento com tecido fibroso que não deixa o conteúdo fecal andar. Ok, gente? Agora, então tá. Aí vocês vão falando aí pra mim. O Sérgio também entrou, eu não tinha visto o Sérgio, não. Então, gente, as aderências fibrosas é a causa mais comum, que pode ser depois de uma cirurgia, coisas assim, tá? Doença de Crohn. Aí a doença de Crohn, quem tiver com anotação e tal, não tiver só com celular e quiser anotar, a doença de Crohn, ela tem uma contraindicação do diclofenaco, porque o diclofenaco pode levar à ruptura. Então a pessoa que está com essa doença, ela não pode tomar um diclofenaco forte, porque ela pode romper o intestino, tá certo? Então, inflamação crônica da parede intestinal, que pode resultar numa obstrução do intestino caracterizada por alças do intestino unidas por fístulas ou aberturas conectadas. Então são nomes muito bonitos e complexos, mas o que vocês vão pensar? A parede do intestino inflamou e chega perto uma da outra, que vai limitar a passagem aqui, ó. Ela vai ficar com as duas bordas interrompidas, e daqui para cima vai ficar tudo cheio, ok? Ali no caso, lembrando vocês que a gente já viu isso, é o intestino grosso, tá? E aí vai sair essa imagem com essa característica aqui, ó, de bolo entupido, onde tá tudo parado. Só que o que eu falo com vocês, que se eu falar que isso aqui foi causado por uma doença de Crohn, não dá muito para vocês falarem que não é, entendeu? Porque o aspecto radiológico vai ser muito próximo. Então aqui tá menos. Lá tá bem mais, que lá é uma aderência. Então, só que vocês têm que entender que esse intestino aí não tá funcionando. Ok, gente? Tranquilo. Beleza? Então vamos para a próxima. Intussuscepção é um nome mais feio, mas quer dizer que uma alça do intestino engole a outra. Tipo quando você está usando uma manga, imagina que você está com uma blusa que tem uma manga de elástico na ponta e a sua blusa começa a descer além do elástico. É como se ele fosse comendo o segmento mais fino. Então, uma alça engole a outra, assim, passa pelo segmento. Então, ela cria uma obstrução, que ela vai ficar bem mais fininha. Deixa eu ver se eu tenho esse... Ah, eu não vou ter esse desenho. A falta que faz um quadro, a gente tá ao vivo, é essa. Porque eu não tenho como desenhar aqui, que se eu tocar lá, ele vai sair. Ok? Mas então, uma alça, uma secção do intestino, encaixa sobre a outra alça. É como se ela se guardasse como se fosse uma antena. Então, a parte mais fina
que vai ficar de passagem, ou seja, muito pouca, porque a alça é grande. Então a mangueira dobrou para dentro dela mesma, vai ficar uma passagem mais fina, ok? Como se fosse você engolir uma mangueira mais fina, aí o seu esôfago vai ficar com a passagem mais fina ainda. Entenderam, mais ou menos? Meu exemplo aqui não tá bom, mas é por aí, tá? Então, é o encaixe de uma secção do intestino em outra alça. Aí, olha lá, como é que eu vou cobrar de vocês que isso aqui é intussuscepção e não é doença de Crohn? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que ali você tem que perceber que tem um erro ali só, tem um problema. E saber qual vai bater com o diagnóstico clínico, com tudo. Olha lá, Edon, o coração aqui, ó. Olha a dobra cardíaca grandona aqui, ó. Viu? Não, agora tá. É porque eu acho que eu confundi com aquela outra doença do pneumotórax. Aham. Aí o pulmão fica e parece que esconde, né? Aham. Lembra que você mostrou o Lembro. raio-x? Aí o coração não tava aparecendo tanto. Parecia que tava fechadinho ali, é verdade. Tá? Aí aqui, ó, seguindo, vôvulo. Vôvulo é uma torção de um intestino. Então, pensa numa mangueira que você torceu a mangueira, não vai passar água. Muita gente até usa isso para improvisar, para fechar a água, né? Quando tá lavando um carro, tem gente que dobra a pontinha, vai até quebrar. Então, olha lá, um vôvulo é uma torção de uma alça do intestino e vai ser direto para a cirurgia, porque não tem passagem. Olha o tamanhão que fica o intestino aqui, ó. Tá? Então, a torção do intestino é você pegar como se fosse uma mangueira e torcer. Aí ela vai fazer um triângulo e vai fechar a passagem. Vai ficar como se fosse uma asa de borboleta assim, torcida. 2 triângulos, né, encostados pela ponta. Então, a ideia é essa aí. O vôvulo é uma torção. Geralmente requer cirurgia urgente, tá? Cirurgia de urgência. Então, ó, a gente falou das obstruções, não das obstruções mecânicas. Então, mais uma vez, eu pergunto a vocês, o que é uma obstrução mecânica? Causada por algum problema na passagem do intestino, né? Pode ser bolo fecal, pode ser inflamação das paredes, então ela é causada por um bloqueio e não por uma ausência de movimento, como no caso da obstrução não mecânica, tá? Então, a obstrução não mecânica é caracterizada por ilho adinâmico, sem movimento, sem força, causado por peritonite ou ilho paralítico. Por que você faz uma cirurgia e você tem que ficar deitado por 12 horas, o médico te mantém lá no hospital? Porque você anestesiou. Se você ficar em pé, o seu sangue não vai voltar, você pode ter uma trombose, porque suas pernas vão estar sem movimento direito, né? E a mesma coisa o intestino. O intestino não funciona bem com anestesia, ok, gente? Então, movimenta, por isso que ele não te dá uma dieta que ele te mantém em jejum pós-cirurgia. Você só pode comer depois de X horas, senão você entra em congestão ali, ok? Ah lá, ó, frequentemente no pós-operatório, de 24 a 72 horas após a cirurgia abdominal, o ilho fica dinâmico, a pessoa não consegue fazer uma digestão boa. Diferente das obstruções mecânicas, raramente ela vai levar a uma perfuração. A aparência radiográfica é o grande volume de ar e líquidos com níveis de hidroaéreos visíveis, alças bem dilatadas, né? Sem um ponto definido. Então, ao contrário da obstrução mecânica. Porque a obstrução mecânica você vê que tem um ponto que está agarrado. Já o ilho adinâmico, você vai ver o intestino inteiro cheio, tá? Então, olha lá, olha aí para vocês verem, ó. O intestino está lotadaço. Você não vê um ponto onde ele pode estar começando a ficar entupido. Concordam? Tá dando para ver aí na câmera aqui? Ah, sim, mas deixa eu te perguntar, que eu ia te perguntar na outra, mas não perguntei. Eu volto. Por que aquela lá que você falou de vulvo? Ah, vôvulo. Você mostrou, aí você mostrou lá o intestino tá bem transparente. Aham. E nessas daí tá vendo lá? Porque... Aí tá sem fezes ou tá com fezes?
aí provavelmente tem mais ar do que conteúdo, entendeu? Aí deve ter muito ar, talvez líquido. A outra já é mais conteúdo fecal, que você já vê mais radiopaco, entendeu? Entendi, porque já fica mais a imagem mais opaca, igual você falou mesmo. Já é mais maçudão, você vê que é uma massa que tá ali que não tá passando. Tranquilo? Entendi agora. É isso mesmo. Mas você já pegou a manha. É só entender que tem um problema. Agora, se eu perguntar para vocês, isso aqui, aqui no caso, já não é nem a mecânica, é não mecânica. A gente vê que o intestino tá inteiro cheio. Mas as outras aqui são muito iguais, ó. Só que as outras a gente vê que uma parte do intestino ainda estava funcionando. Essa aqui não, tá tudo cheio de fezes ali, tá? Então, colite ulcerativa. Gente, tudo é interpretar o nome. It, inflamação. Cólon, inflamação no cólon. Ulcerativa, úlcera é ferida em mucosa. Então, se você está com uma ferida dentro do nariz, você está com uma úlcera. O pessoal tem muita mania de achar que úlcera é câncer. Não, úlcera significa ferida em mucosa. Se você está com uma afta, a afta é uma forma de úlcera, porque é uma ferida na sua mucosa. Ok, gente? Então, uma doença crônica envolvendo inflamação do cólon, que ocorre principalmente em adultos e jovens, envolvendo a região retossigmoide. Então, é o final lá do together, que é o reto e o sigmoide, chegando no ânus. Porque, geralmente, você pode estar apresentando sangue nas fezes. Aí eles vão fazer o quê? Retossigmoidoscopia, que é aquela filmagem 30 centímetros para dentro do ânus, que é para ver se tem feridas, ok? Se não achar nada, ele vai pedir a colonoscopia, que é a filmagem dos cólons todo. Aí é uma câmerazinha que vai lá no seu cólon transverso e ascendente, para ver todo ele, ok, gente? Olha lá, ó. Em alguns casos, o processo é grave, causando complicações sérias como megacolon tóxico, que é uma dilatação extrema e aí pode perfurar a cavidade peritoneal, ok? Então aqui, ó, colite ulcerativa. Essa imagem já é uma imagem mais de endoscopia, né? De filmagem, já tem uma câmera vendo mesmo. E aí eu vou perguntar a vocês de novo. Aqui a gente vê que está inflamado, que está até meio atrofiado. Mas se eu falar ali para vocês que é doença de Crohn, é muito parecido. Então o médico vai olhar os sinais e os sintomas do paciente para fazer essas conciliações, ok, gente? O legal é vocês saberem que não está normal, tá? Ali, ó. Ali o contraste tá brilhando só lá no reto e no sigmoide, ó. Julgou o contraste ali para ver a parte como é que tá ali do cólon. Só que tem o brilho aqui, o cólon descendente aqui recebeu um pouquinho de reflexo e o restante está lá no cólon transverso, no cólon ascendente. Então, assim, provavelmente aí seria uma tentativa de exame com contraste, né? Que é o enema baritado, tá? Que eu não sei se vocês já viram, a Gabi já falou, a Grazi, que é o contraste jogado no reto, para filmar isso tudo aí para nós. Então, olha lá. Radiografia abdominal mostrando o estômago cheio de líquido, então o estômago tá lá em cima, né? Distendido, aquela bolinha lá, a bola. O intestino delgado para baixo ali no quadrado, também dilatado, e o intestino grosso aqui embaixo no retângulo aqui. Todos dois são retângulos, né? Não é um quadrado exato, mas no quadrado maior, no retângulo maior, é o intestino grosso, tá? Por meio de contraste de bário, para a gente ver ali toda a dilatação do intestino. Qual a incidência principal de abdômen? AP em decúbito dorsal, né? AP ereto também vale e decúbito lateral, mas eu peço que vocês guardem assim, abdômen básico, AP decúbito dorsal.
As especiais são as outras, o ereto, né, se ficar em pé, e o virado de lado, tá certo? Beleza? Beleza. Além das radiografias, ereto ou decúbito, a incidência PA de tórax é indicada, pois a radiografia de tórax com o paciente ereto permite uma melhor visualização de ar intraperitoneal sob o diafragma. Então, provavelmente, aquele ar que a gente viu aqui, ó, ele fez nesse PA ereto. Aquele raio-x bonito lá, quer ver? Ah, você vai travar, computador? Não faz isso, não. Aqui, ó. Esse ar bonito aqui provavelmente foi um PA ereto, tá certo? E aí, mais uma vez, eu lembro vocês. Se tá aqui, o lado direito dele tá para mim. Vocês radiografaram ele de costa. Então, o lado direito dele tava de cá quando vocês radiografaram. Beleza? Ainda tem dúvida? Não, né? Nisso não. E aí, a gente fecha a aulinha aí, ó, com as contraindicações do enema baritado, né? O que é o enema baritado? É o estudo do intestino grosso com contraste, com enema baritado, né? Que é um composto de bário. Ele vai ter uma designação especial que seria o clíster opaco, né? Que é uma alternativa, mas o clíster opaco, na minha concepção, é para esvaziamento. Geralmente, quando a pessoa não está fazendo cocô, não está eliminando, eles jogam o clíster, esperam um segundinho, vem um negócio igual um tiro, tá? Aí sai aquela bomba de fezes, tá certo? Para fazer limpeza. Então, a variável do enema baritado, clíster opaco, na minha concepção, é mais para limpeza. Depois a gente pode tirar essa dúvida aí com quem trabalha mais na área, tá? Olha lá, ó. Contrastão, pegando o intestino inteiro, sim? Então aí, ó, no que a gente viu, a gente vê problemas, né? De aderência, aqui não dá para falar se é uma colite ulcerativa, mas a gente vê problemas espalhados pelo intestino, onde o contraste não tem uma dilatação normal, onde o intestino não se abre. Pode ser uma aderência que não deixa o intestino abrir direito, tá certo, gente? Então a gente vê que o desenho ali tá meio alteradinho. Então já tem sinais de ou aderência ou esse colite ulcerativa, ou pode ser o megacólon que já tá chegando mais para cá, que já tá dilatando, tá certo? Tranquilo. O objetivo do enema baritado, né, é o estudo da função do intestino grosso, para a gente ver as alterações. Contraindicações, se tiver possível perfuração, né, a víscera oca, ou obstrução. Então, se tiver um entupimento muito grande, você não vai jogar mais líquido ali no reto do peão para não sobrecarregar mais ainda aquele intestino. Tá certo, gente? E aí, olha lá, olhou o prontuário do paciente, né, para prevenir problemas durante o procedimento. O radiologista deve ser informado de qualquer condição, processo patológico descrito no prontuário do paciente. Então, não tenha preguiça que você está se salvando melhor, tá? Se uma biópsia de cólon foi realizada durante os procedimentos prévios, a região do cólon pode estar enfraquecida. Então, você não vai jogar o enema ali também, porque vai ter uma parede mais frágil, tá certo, gente? Então, se já fez aquela mordidinha, aquela biópsia, né? E aí a gente fecha com apendicite, que é uma inflamação do apêndice. O apêndice ele serve para controle bacteriano do intestino. Geralmente, alguns médicos, quando vão mexer por perto ali, já costumam retirar para evitar que ele se inflame. Mas eu sou da teoria que se tá ali e tá funcionando é porque Deus colocou e eu acho que não deve mexer à toa, tá certo? Que ele faz um controle bacteriano do intestino. Então, na minha opinião, deixa o apêndice funcionando se ele estiver perfeito, exceto se ele inflamar. Aí corre o risco até dele supurar e intoxicar todo o intestino com as fezes, né? Contaminar. Então, olha lá.
o apêndice grandão aqui do lado, ó. O teste, gente. Aperta no local do apêndice, do lado de fora ali direito na crista, entre a espinha ilíaca e mais ou menos o umbigo, e solta rápido. Se a pessoa sentir uma dor muito forte, é sinal do apêndice inflamado, tá certo? Então a pessoa falou que tá com uma dorzinha ali no abdômen, meio aguda, você vai fazer aquele aperto e soltar rápido. Se der uma fincada que a pessoa não resista, você fica de olho, tá certo? Uma imagem de ultrassom pode ajudar, né, para ser uma modalidade para diagnosticar o apêndice. E aí, as indicações de enema baritado, colite ulcerativa, divertículo. Divertículo, depois eu falo com vocês. É uma bolsinha que cria no intestino, na parede do intestino, uma bolsinha oca, como se ficasse uma bolsinha ali, onde pode parar um grão. Então, quem tem divertículo, o médico geralmente pede para não comer grãos pequenos, tipo goiaba, às vezes até o próprio feijão pede para ser batido, tá certo? Agora, todas as patologias que a gente viu aí, a maioria delas são indicadas de enema baritado. Certo, gente? Vocês vão ficando doidos para acabar, mas é praticamente só hoje que a gente se vê, tá? Não fiquem. Alguma dúvida, alguma coisa que queiram ver aí, quer que volte?